Bom, gente, boa noite. Primeiro quero agradecer a presença de todo mundo aqui, valeu. Dar os parabéns para a iniciativa do pessoal do PHP, cara, acho do caramba, liberação do espaço, o pessoal do PHP agitando isso. Pô, não deixem de vir a outros que tenham, vamos participar da comunidade, que isso é muito importante. E é isso, galera, olha só. Primeira coisa, Scrum, what the fuck, né? Sim, que porra é essa, basicamente, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, o que é, mas... E aí, o que é isso? A ideia dessa palestra é justamente eu explicar para vocês o que é, apresentar, colocar as regras do Scrum e dar o start para a galera começar a correr sozinho, né? Então, rapidamente aqui, eu me chamo Fernando, sou designer gráfico de formação, mas fui pro lado negro da força, virei programador por paixão, abandonei de vez. Atualmente eu trabalho no Hospital Universitário Federnext como coordenador de desenvolvimento, ex-Scrum Master, assim, eu tive o trabalho árduo de implantar isso lá. Abri uma empresa recentemente, a CIS Desenvolvimento de Sistema, esse ano ainda está aí crescendo aos pouquinhos, mas estamos lá firme e forte. Primeira coisa, assim, se alguém já viu palestra de algum desenvolvimento, metodologia ágil, ou XP ou Scrum, já ouviram falar sobre isso, mas é importante a gente falar sobre o Manifesto Ágil, né? O que foi o Manifesto Ágil? Tiveram uma galera aí de old boys, programadores antigos, se juntaram e falaram, cara, olha só, pô, a forma como a gente está desenvolvendo não está legal, cara, assim, não estou gostando, está ficando muito estressante, está um inferno isso. Pô, vamos remodelar isso, vamos preparar, vamos criar um manifesto de movimento ágil. Se não me engano, acho que foi em 2001 que eles começaram isso, foram esquiar e resolveram pensar nisso. E aí o que eles falaram para as pessoas quando eles começaram a fazer isso, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Então eles listaram algumas coisas para poder mostrar o que eles queriam fazer, o que eles estavam querendo fazer com isso, tá? Primeiro, indivíduos e interação entre eles mais do que processos e ferramentas. O que significa isso? Significa que, vamos começar, beleza, não significa que processos e ferramentas não são importantes, mas vamos começar a valorizar um pouco mais as pessoas que estão trabalhando, né? Vamos começar a ver, porra, está todo mundo feliz trabalhando aqui? Está todo mundo desenvolvendo da forma legal? Vamos começar a valorizar um pouco mais a gente que trabalha, todo mundo envolvido no processo. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Cara, esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, assim. Se alguém que já trabalha em empresa grande já se deparou com isso, que às vezes, vamos lá, vamos fazer um sistema, beleza. Vamos começar a documentação, vamos começar a documentar isso, vamos levantar o que a gente precisa aqui. O cara passa, às vezes, porra, 6 meses fazendo levantamento do processo e vamos, agora tá beleza, vamos começar. Porra, foram 6 meses de desenvolvimento que você perdeu. Para que isso tudo? Para que levantar tanto dado assim para a gente correr até a gente começar a desenvolver? Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Existem duas formas da gente negociar hoje, de gente desenvolver com algum cliente. Existe a forma de escopo aberto e desenvolvimento de escopo fechado. Tá? O que significa isso? Eu particularmente gosto de desenvolvimento de escopo aberto, mas infelizmente por causa da cultura do nosso desenvolvimento hoje, do nosso cliente, que ele ainda não consegue entender o Scrum e como isso pode ajudar ele, a gente acaba fazendo desenvolvimento fechado. O que significa isso? Scrum desenvolvimento fechado é aquilo assim, o cara chega para você e fala, você tem 6 meses para fazer esse sistema. Aí você vai, faz o levantamento e fala, ó, vou te arrancar 10 mil para fazer isso aí. Beleza, o cara assina aqui que eu assino ali, eu estou me resguardando de você, se você pedir alguma coisa eu te cobro a mais, se eu esquecer, tu bota um processo, e aí começa, beleza. Se você entregar dentro do prazo, e se ele não pedir nada no meio do caminho, aconteceu, beleza, você vai lá dar a nota, ou o cara vai te pagar, vai entrar o dinheiro na conta, tranquilo. Agora, se no meio do caminho ele pediu alguma coisa para mudar, aí o negócio começa a ficar meio quente, já começa a se irritar com o teu cliente. Teu cliente deixa de ser teu amigo, né, teu parceiro, e começa a ser teu inimigo. O cara liga o telefone e fala, puta que pariu, não vou atender esse cara não. Já começa a ficar um negócio irritante. Então, esse negócio de negociação de contrato, quando a gente começa a falar com metodologia de desenvolvimento ágil, a gente começa a usar o escopo aberto. O que seria isso? O cara chega para você, ó, 6 meses para desenvolver isso aqui. Tá, por que a gente não começa então a desenvolver aos poucos e
Vamos listar o que é mais importante, o que você precisa daqui. Vamos começar a extrair daqui do mais importante, vamos já começar a desenvolver agora. Vamos perder um tempinho hoje, daqui a, sei lá, 2 semanas eu já te entrego alguma coisa funcionando. Às vezes, isso não vai demorar 6 meses para você entregar aquele sistema para o cara. E essa é uma grande barreira, um grande problema que a gente ainda tem hoje. Responder a mudanças mais do que seguir planos, ou seja, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, tudo que está lá tudo que está no lado da direita, né, todos os valores havendo item à direita, mesmo havendo valor item à direita, assim, a gente tem que prezar mais o que está à esquerda, que é justamente isso que eu falei, assim, para que a gente vai documentar tanto? Não que documentação não seja necessária, eu acho assim, vamos documentar quando estiver pronto. Um grande problema da documentação hoje em dia é assim, o cara fez a documentação, você desenvolveu, na hora que alguém senta para olhar, cara, a documentação não tem nada a ver com o código. Você às vezes atrapalha muito mais uma pessoa que vai pegar isso futuramente do que se o cara pegasse e sentasse ali. Ou vamos preparar a documentação com base no que já está pronto. Tá? E tem o site aqui do Manifesto Ágil, que basicamente eles dizem isso, tem mais uma outra série de itens só para apresentar o que eles vão fazer. Então vamos direto ao assunto agora. Scrum é uma jogada de rugby, que é como se fosse uma espécie de futebol americano. Assim. Eu particularmente não faço a menor ideia de qual é a diferença de um para o outro, mas essa imagem que a gente está vendo ali é o Scrum. Então vamos prestar atenção nisso aqui. A gente consegue analisar nessa imagem o quê? A gente vê 2 equipes, a equipe verde e a equipe branca. A gente consegue ver que eles estão juntos tentando chegar a algum objetivo. Tá bom, não faço a mínima ideia qual é o objetivo nesse jogo, mas eles estão tentando chegar a algum objetivo. E eles estão unidos ali. E a gente já consegue analisar também outra coisa. Vamos lá, tem um cara de verde de fora e um cara de branco de fora. Então a gente já consegue ir participando do jogo, mas eles estão ali orientando. A gente consegue ver de repente é o capitão do time. E tem um outro cara de azul que a gente deduz ali que seja o juiz. Beleza. Tá todo mundo ali envolvido no jogo. Esses 3 caras aí podem não estar participando dessa jogada especificamente, mas eles estão envolvidos com o jogo. E é isso, basicamente, o que, não só o Scrum a jogada, mas o nosso framework de desenvolvimento também. Então vamos guardar essa imagem na cabeça, porque as coisas vão se ligando e a gente vai começar entendendo daqui para frente o que significa melhor o Scrum, olhando essa jogada e entendendo por que eles deram esse nome. Não vou entrar na parte histórica, por que deram. Uma definição que eu acho muito legal é a definição do Wikipedia. Quem nunca procurou nada no Wikipedia, vamos lá. Scrum é um framework iterativo e incremental para gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil de software. Tá? Iterativo. Botei ali, às vezes a gente confunde iterativo com interativo. A gente precisa de iteratividade, a gente precisa da interatividade. Agora, o iterativo, feito ou repetido muitas vezes. Isso são os nossos períodos no Scrum. A gente vai fazer ou refazer, ou então vamos fazer várias vezes até chegar no processo final. Alguns benefícios, quando eu comecei a ver Scrum, eu comecei a falar assim, cara, eu comecei a ler, mas falei, porra, isso aí tem alguma coisa que não está me cheirando bem, como é que eu vou conseguir atingir alguma coisa, meu objetivo final, com tanta regra, com tanta besteira assim? E eu identifiquei alguns benefícios com isso. O primeiro deles, velocidade de desenvolvimento. Você fala, porra, legal. Segundo, qualidade. Você fala, pô, tem alguma coisa errada aí, cara. Como é que eu vou desenvolver com velocidade e com qualidade ao mesmo tempo? Porra, a motivação. Eu falei, caralho, tem alguma coisa errada aqui, cara. Não é possível. Como isso aqui funciona? Eu não consegui entender isso. Eu falei, porra, mas vamos lá, vamos continuar. Trabalho em equipe. Beleza. Compartilhamento de conhecimento. Vamos lá. Se eu tenho um trabalho em equipe, eu consigo compartilhar o conhecimento. Tá, não 100% das vezes. Tem sempre aquele cara que não quer passar alguma coisa, isso aqui, mas tudo bem. Mas eu fui vendo esse benefício e falei, cara, se isso tudo realmente funcionar, vai me atender perfeitamente. Você tem a interação. Se você tem o trabalho em equipe, o compartilhamento de conhecimento, você tem a interação da sua equipe. E o último, que esse sim eu falei, porra, cara, e agora? Será que eu acredito mesmo nisso? Aceita a mudança. A gente sabe, assim, que
quando a gente vai desenvolver alguma coisa, nosso cliente fala, olha, beleza, tá pronto isso aqui, fundo azul, pô, lindo. O cara fala pra você, não dá pra trocar para amarelo isso aqui? Não dá, né? Vai lá, passa mais uma semana, troca para amarelo, chega pro cara e fala, e aí? Pô, bota verde agora, tu já começa a coçar a cabeça, já fecha a mão, já fala, pô, esse cara pediu de novo, vou dar uma porrada nele. Então, esse é o nosso dia a dia. Você começa a ver, cara, você começa a ver o seu cliente como inimigo, mas no Scrum, na minha opinião, um dos maiores benefícios é justamente aceitar mudanças. E a gente saber mudar, quando mudar e como mudar. E por isso existe um porém, existe um determinado momento em que a gente não vai mudar. Existe uma etapa que a gente não muda e que eu vou falar um pouco mais na frente, mas a mudança é sempre bem-vinda. E tudo que tem uma sustentação, assim, eu detesto fazer comparação com edifício, com construção civil, que é o que mais fazem comparação do desenvolvimento de sistema, mas tudo tem o seu pilar de sustentação. Então vamos pensar assim, o edifício, se você quebra um pilar de sustentação dele, ele vai cair, cara. Tem grandes chances de cair. Agora, no Scrum, a gente possui 3 pilares de sustentação. Então, se um cair, cara, a chance dele inteiro cair e falhar é muito grande. E quais são eles? Primeiro, transparência. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo no processo. Todo mundo sabe o que está acontecendo no processo. Inspeção. Se eu tenho transparência, se eu consigo saber o que está acontecendo, eu tenho a possibilidade de inspecionar o meu processo. E a terceira, a adaptação. Se eu tenho transparência, eu inspeciono e eu consigo adaptar durante o processo, ou eu consigo no final do processo ver o que falhou e eu posso adaptar para uma próxima etapa. Agora, beleza, foi implantando e aí você fala para mim, beleza, e vai que um desses cai, né? O que vai acontecer? Ah, nada demais, tipo, gambiarra no teu código. Vai todo mundo ficar apreensivo e falar assim, caraca, o cara vai clicar ali, mano. Puta, passou. Susto, porque na hora que der merda, o seu cliente, você vai ficar com a cara pra ele assim, isso nunca me aconteceu antes. Briga, isso é fato, cara. Vai sair porrada dentro da tua equipe, todo mundo vai brigar, não tem como. Dor de cabeça, muitas dores de cabeça. Lixo. Você vai ter a gambiarra, você vai ter lixo e cada vez mais você vai tentar consertar aquilo ali, e cada vez mais ficando pior e vai gerando cada vez mais lixo. E, na minha opinião, assim, o pior de tudo, que é a decepção, cara. Você ter a decepção da sua equipe. Eu não sou flamenguista, tá? Desculpa, vascaíno, mas eu não pude deixar isso passar. Eu não sou flamenguista. Mas, assim, a decepção é a pior coisa que tem, cara. Você decepciona o teu cliente, ele perde a confiança em você. Você decepciona a tua equipe, você se decepciona. Cara, já era. Se você quebrou esse laço de confiança com o seu cliente, vai ser muito difícil você conseguir reconquistar. Até consegue, foi para a segunda, subiu. Mas foi difícil conseguir voltar. E o Scrum, ele é composto de uma lista extensa, assim, enorme, de coisas. Não sei nem se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas basicamente a composição deles são pessoas, artefatos, eventos de duração fixa e só isso. Acabou. Scrum é simples assim, não tem nada além disso. E por isso que ele é muito fácil de se aplicar, mas também é muito fácil de dar problema. Nós vamos entender cada um desses itens, tá? As pessoas dentro do Scrum são divididas em pigs and chickens, tá? Essa é uma historinha que basicamente ela fala o seguinte: a galinha chega pro porco e fala assim, pô, vamos abrir um restaurante? Aí ele fala, porra, sei lá, cara, um restaurante, eu sou galinha, eu sou porco, você é galinha, é muito esquisito. Porra, vai lá, beleza, qual vai ser o nome desse, qual seria o nome então desse restaurante? Ela fala, pernil com ovos. Aí ele fala, pô, cara, tô fora. Por que eu tô fora? Porque eu estaria comprometido enquanto você estaria apenas envolvido. Isso é uma coisa muito importante, porque dentro do Scrum, aquela imagem que a gente viu no Scrum no início, a gente vê uma série de pessoas que está comprometida com o jogo. Você tem o torcedor, o cara está envolvido. Pô, o cara está ali, porra, vai lá, grita para a torcida, ajuda o time a andar, mas e aí, ele não está comprometido.
Então, essa divisão é muito importante. Então, assim, pode ser feio, mas nós aqui somos todos os porcos, né, dessa história toda. Então, quem seriam os pigs, né? Quem seriam os porcos? Nosso Product Owner, o nosso Scrum Master e o nosso time. Vamos entender cada um deles melhor. Nosso Product Owner é o responsável por garantir o valor do trabalho realizado pelo time. Cara, eu achei isso tão bonito, eu achei que tinha que entrar assim, na palestra. Eu achei essa frase bonita. Não é bem assim não, mas eu achei bonito, acho que podia entrar. Vamos lá. Ele é o representante com o cliente. Então, assim, qual é o papel, um dos papéis fundamentais do PO? Ele que vai entrar em contato com o nosso cliente, ele que vai ver a necessidade do nosso cliente, ele que vai passar um par, vai pegar o cara no colo, vai fazer um carinho, vem cá, vem com o papai, senta aqui, vamos ver o que você precisa. Basicamente é isso que ele faz. Só pode haver um, cara, só pode ter um projeto. Se você tem, aliás, só pode haver um se você tem uma equipe pequena e você tem um projeto como o PO, um Scrum Master, um time. Agora, se você tem duas equipes ao mesmo tempo, você tem dois projetos, beleza. Por que só pode ter um? Cara, ele que determina uma série de regras, ele que determina uma série de prazos dentro do processo. Agora você imagina, você tem dois caras chegando para uma equipe falando assim, eu quero isso para amanhã. Aí o outro chega e fala, eu quero isso para amanhã. Porra, quem que eu vou atender aqui, cara? É você? Não, sou eu. Não, cara, não adianta. Só pode ter um projeto. Ele é a primeira barreira entre o cliente e a equipe. Assim, vamos lá, a gente está desenvolvendo, estão lá trabalhando, vamos dar o Zuckerberg lá, tá todo mundo conectado lá, trabalhando. E aí o cara, porra, seu cliente chega, acho que todo mundo já passou por isso, o cliente chega do teu lado, porra, o cliente estava dando exemplo do cafezinho, acho que você estava falando, o cara chega com o cafezinho, não é você. Chega o cafezinho lá e fala, porra, por que não dá para ser aqui não? Por que você está fazendo isso? Cara, ele não tem que chegar no meu ouvido e ficar, porra, buzinando no meu ouvido e falar, por que você está fazendo isso que não faz assim? Pô, vamos conversar, deixa eu sentar do teu lado aqui, deixa eu te ajudar a fazer. Não, ele não tem que fazer isso. Então, o nosso Product Owner, ele é o cara que ele vai ver o que o cliente precisa e ele vai dar essa filtrada. Se ele achar realmente que há necessidade, ele vai chegar para a equipe e falar, olha só, o cara está pedindo para a gente ver isso, vamos rever esse ponto. Ou então ele vai chegar para o cara, vai, bota a cabeça aqui, eu vou escutar para você, tá bom, vai lá, pode deixar que eu vou fazer. Essa é a verdade, ele vai fazer. Deixa na gavetinha aqui, depois a gente conversa sobre isso. Ele é um facilitador entre a equipe e o cliente, justamente por causa disso, porque ele está em contato com o cliente. Então, assim, ele que vai ver o que o cara precisa e o que a gente na equipe precisa para dar continuidade ao processo. Ele define metas. Então, assim, o cara chega e fala, olha só, o nosso cliente quer isso aqui, a gente precisa desenvolver essas etapas em determinada quantidade de tempo, isso precisa ficar pronto em determinada quantidade de tempo. É ele que define. Tá bom, ele não define 100%, ele não manda, ó, vai ser assim, acabou. Há uma negociação. Mas é ele quem dá o start do processo e é ele que diz, olha, precisa ser isso aqui primeiro, cara. Porque se não acontecer isso, a gente não vai receber. Ele não define como fazer, e sim como fazer primeiro. Eu coloquei um asterisco lá, que assim, eu tenho um exemplo. Assim, no lugar onde eu trabalho, o cara que é o PO, é um maluco que já tem, sei lá, experiência de quase 20 anos no sistema, e o cara saca muito mais do que eu, realmente ele saca muito mais do que eu, e muito mais do que qualquer um da equipe. Então assim, ele, por ter um conhecimento técnico, ele pode sim definir como que a gente vai fazer aquele processo. Mas assim, 90% das vezes, o PO é o cara de venda. Então é o cara que ele não entende como vai fazer. Ele está preocupado em negociar prazo com o cliente, negociar valor com o cliente. Ele que vai chegar para o cara e vai falar, vamos entregar isso primeiro, vamos fazer assim, olha, isso vai custar tanto, isso vai ser tanto. Então ele, na maioria das vezes, não tem esse conhecimento técnico para dizer para a gente como que a gente vai fazer. Há a exceção. É o único que pode cancelar um sprint. O sprint é um processo de desenvolvimento, que eu vou entrar em mais detalhe, mas é o único que pode chegar e falar assim, ô, para tudo, está tudo errado. Por que ele é o único? Pô, tem na minha equipe mulher, ai, tô menstruada, pô, chega, não quero mais não. Não vou brincar mais disso não. Aí chegou, tá com dor de cabeça, brigou com o cara do lado, porra, não quero mais, chega. Não, não é assim. Só pode ter um cara. A equipe pode chegar e passar algum problema para ele, mas é ele que vai decidir em cancelar ou não o processo. Scrum Master. Responsável por garantir que o processo seja compreendido e seguido. Eu sou um Scrum Master. Talvez por isso eu tenha puxado um pouco a sardinha dele. Mas basicamente é o cara
que está ali envolvido com a equipe, o cara está ali abraçando a equipe. É que nem aquela imagem que a gente viu, como se fosse lá o capitão do time, né? O cara está ali, ele está jogando com a equipe, ele não está mandando na equipe, ele está jogando com a equipe. Ele atualiza os relatórios de acompanhamento. Existe o nosso Kanban, que vai mais na frente, existem alguns relatórios que podem ser gerados de acompanhamento. Ele é que vai dar essa transparência. Ele que vai pegar e vai passar para todo mundo da equipe que está envolvido o que está acontecendo. Ele que vai ser o responsável por passar essa informação. Garante a produtividade e qualidade, ou seja, o cara que vai ficar no teu pé, vai falar, olha só, pô, vamos aplicar aqui, vamos fazer aqui, ó, vocês não estão fazendo isso certo, vamos fazer certo. É o cara chato que vai ficar no pé do ouvido. Não é tão chato, mas é o cara que vai ficar no pé do ouvido dos programadores. Ele é a segunda barreira entre o cliente e a equipe. Se o cara veio correndo, deu uma banda no PO e consegue passar, é o Scrum Master que vai pular e vai agarrar o cara e jogar ele no chão para ver o que ele quer. Então assim, a equipe só vai parar quando realmente precisar parar. Enquanto, se por acaso passar do Scrum Master, tem alguma coisa errada. Se passou do PO, passou do Scrum Master, alguma coisa errada. Quando pode ser de passar? Às vezes o meu PO é o cara não é técnico, o cara não está tão comprometido assim, e porra, dá uma palavrinha ali com o Fernando, que é o Scrum Master, ele que entende um pouco mais, você fala com ele, beleza, ele chegou até mim, não era para chegar, mas já que chegou, sou eu que vou ver o que ele quer para repassar para a minha equipe. Tá? Ele remove impedimentos, quase todos os impedimentos. O cara tá quase todos os assim, porra, tô duro, não dá pra trabalhar hoje. Tá bom, só se ele for muito amigo pra dar dinheiro pro cara aí. Mas eu passei já por uma situação que foi o seguinte, o cara tá trabalhando, a máquina dele deu pau, cara. Desligou. Porra, tem outro pra botar no lugar? Tem. É ele que vai correr atrás, vai pegar a máquina, vai botar no lugar. Não tem outro? Cara, senta aqui na minha, vem trabalhando na minha máquina, que eu vou arrumar outra pra você. Ele remove todo qualquer tipo de impedimento. Ou seja, o cara, então o outro caso, o cara está sentado lá e fala, porra, não estou conseguindo sair disso aqui. Alguém me ajuda aqui? Pô, quem poderá me defender, né? Então assim, se tem se está numa zona de conforto, ele pode às vezes pegar alguém que está tranquilo, desenvolvendo também, porra, senta com um cara que dá uma força, porque eu não tenho como parar agora. Então ele vai, puxa a cadeira, senta do lado, vê o cara quer e ajuda. Ele não pode deixar a equipe parar. A equipe tem que continuar programando a qualquer custo. Pode ser um desenvolvedor. Então assim, na verdade ele deve ser um desenvolvedor com conhecimento técnico. Mas ele pode ser um desenvolvedor naquele momento, ele pode ser um desenvolvedor durante aquele processo, ele pode também estar programando, como ele pode estar só coordenando, coordenando não é a palavra certa, ele pode estar só auxiliando a equipe e ajudando. Às vezes é uma equipe muito grande e ele não precisa estar programando também. Mas pode acontecer de ser uma equipe pequena, que é o meu caso, e que ele precisa botar a mão na massa, ele precisa sentar para programar também. Mas ele não pega as grandes responsabilidades do projeto. As responsabilidades que eu digo, coisas que pô, o cara vai demorar 2, 3 dias para desenvolver aquilo ali. Não é ele que pega, porque senão 2, 3 dias ele vai começar a aparecer outros problemas, o cara não vai demorar 2, 3 dias, o cara vai demorar 2, 3 semanas. Ele não é um gerente. Ele não gerencia a equipe, ele ajuda a equipe. É a mesma coisa que você vê um capitão do time. O cara ele não fica lá paradão, tá bom, alguns ficam, mas ele não fica paradão e fala assim, ó, corre ali, chuta ali, faz... Não, ele auxilia. Ele auxilia a equipe, vamos lá, vamos junto. Vamos jogar junto, vamos fazer o gol. Entendeu? O time, irmão. A gente podia deixar de passar disso aí, quem realiza os sonhos. Se a última vez que eu vi meu time ser campeão foi no ano que eu nasci, então mais 25 anos para ser campeão, acho que 26 anos para ser campeão, tinha que jogar isso aqui, né? Realizou um sonho de criança. Vamos lá. Ele possui conhecimento especializado. É a equipe que sabe como programar. O cara entende de PHP, o cara entende de JavaScript, o cara entende de Java, enfim, qualquer linguagem. É o cara que sabe. É o cabeça da história. Ele compartilha conhecimento. Existe uma técnica que é usada no XP e que eu gosto muito de aplicar no Scrum, gosto muito de aplicar no meu dia a dia, que é a programação em par. Que é o que a gente está vendo ali. E com essa programação em par, a gente tem um compartilhamento de conhecimento. O que significa isso? Você, uma hora, uma pessoa está ali sentada programando e tem uma outra pessoa acompanhando. Não é acompanhando de, o que você fez ontem? Não.
O cara está olhando ali, ele não está monitorando o que ele está fazendo, ele está ajudando no desenvolvimento. Quais são as vantagens da programação em par? Ele evita que o cara está desenvolvendo, ele faça alguma besteira, ele fala, pô, não faz assim não, acho que vai dar algum problema, vamos melhorar esse código, vamos customizar isso aí. E de tempos em tempos eles trocam no papel. O outro senta para programar e o outro começa a acompanhar. Se você tem duas cabeças trabalhando juntas, você tem duas ideias diferentes. Porque essas duas ideias podem gerar uma terceira ideia. Então, a chance de você passar erro, deixar passar alguma falha no teu código, é muito pequena com duas pessoas programando. A não ser que os dois estejam completamente não comprometidos com o processo. São autogerenciáveis. Então, vamos pensar num time de futebol. O atacante, ele está lá, assim, você não precisa dizer para ele que ele tem que fazer gol, ele sabe que tem que fazer o gol. Você não precisa dizer para o goleiro que ele tem que agarrar a bola, ele sabe que ele tem que agarrar a bola. Cada um sabe o papel dele. No Scrum é a mesma coisa. Todo mundo da equipe sabe o papel. Por isso que eles são autogerenciáveis. É por isso que o Scrum Master não é um gerente, ele não manda na equipe. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo adulto. E sabe que, pô, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer, não adianta você fugir. E os chickens, quem são as nossas galinhas? Basicamente é todo o resto, assim. Mas todo o resto, né? Não é também tão o resto assim. É o nosso cliente, é o chefe do nosso chefe que pediu um sistema. Porra, é um cara que não vai estar comprometido no processo. O cara, ele simplesmente chegou e falou, olha, eu quero. Se você não entregar para ele, cara, o problema é teu, eu vou arrumar um jeito de ferrar, mas eu quero. Basicamente é isso. Então ele não está envolvido, ele não está programando com você, ele não está metido no meio. E uma coisa muito importante, os chickens não devem dizer como os pickens devem trabalhar. Cara, o teu cliente não tem, por isso que a gente tem o Scrum Master PO como primeira e segunda barreira. Ele não tem que chegar do seu lado e falar assim, porra, por que você não faz assim, assado, usa tal cor, por que você está chegando nessa hora, cara? Eu tenho que chegar aqui 8 horas da manhã. Não tem que dizer, tá bom, ele pode até escolher às vezes a linguagem que você vai utilizar, porque já tem uma coisa na empresa, tem uma filosofia e tudo mais, mas de uma forma em geral, ele não vai chegar para você e falar, olha, você tem que fazer assim, tem que trabalhar dessa forma, desse jeito. Não. Ele passou o que ele quer, ele passou lá o brief do trabalho, e a gente vai correr atrás agora para desenvolver. A gente parte agora para a segunda etapa. São os nossos artefatos. Os nossos artefatos são os nossos produto backlog, sprint backlog e burn down chart. Vamos entender que nem a gente entendeu cada um deles. Primeiro, ele é tudo que é necessário para desenvolver e lançar um produto. Então assim, vamos lá. Meu PO chegou com o meu cliente e fez o levantamento e falou assim, olha, vamos fazer uma loja virtual. Primeiro, uma loja virtual. O que a gente precisa para essa loja virtual? Tudo isso aqui. Tranquilo. Ali é o nosso produto backlog. Ele é tudo que a gente vai precisar para poder desenvolver e transformar aquilo num produto final. Ele evolui à medida que o produto e o ambiente evoluem. O que significa isso? Muitas vezes a gente quer a questão da documentação extensa. A gente fala da documentação extensa, é um saco, vai correr problema. Mas vamos lá. O cara chegou para você e falou, eu preciso de uma loja virtual que o cara compre, acompanhe o produto e entregue e acabou. Preciso só disso. Por que ele precisa evoluir? Às vezes, no meio do processo, o cara começa a falar assim, cara, será que dá pra gente colocar isso aqui no meio? Dá pra colocar. Por isso que ele aceita a mudança. Eu não fechei o escopo com ele. Pô, dá pra gente evoluir isso aqui? Dá pra evoluir. Essa que é a parada. Ele é ordenado por prioridades, ou seja, a gente vai conversar com o PO vai ver o que o cliente quer, a gente vai sentar para conversar com o PO vai entender quais são as prioridades, a gente fala, olha, o cara, para fazer o desenvolvimento desse nossa loja virtual, ele precisa primeiro fazer o cadastro do cliente, ele precisa fazer o cadastro dos produtos, então a gente vai definir as prioridades. E aí vamos colocar um exemplo um pouco mais prático, uma loja virtual, por exemplo. A gente foi lá, fez um levantamento e viu que o cara precisa de cadastro de produto, cadastro de usuário, processo de compra, promoção, etc, uma lista imensa de coisas. Com base nisso do que a gente viu, a gente chega para ele e fala assim, cara, vamos dar uma peneirada nisso aqui? Vamos preparar o nosso sprint backlog, que é o nosso próximo processo. Vamos peneirar tudo isso que você me deu
e vamos ver o que realmente é importante nesse momento, ou o que realmente é importante, o que é mais importante para a gente. Qual é o nosso processo inicial? Por onde que a gente vai começar? Ele que vai dar o caminho. Ele vai chegar para a gente e vai falar assim, olha só, pô, preciso que seja feito isso, mas a gente pode identificar também muitas vezes que, beleza, mas o cadastro do usuário de repente não é uma coisa importante no momento? Com base nisso, nesse papo que a gente teve com ele, dentro do nosso cliente backlog, a gente separa o que a gente precisa e o que é mais importante. Vamos lá. Nesse exemplo aqui eu coloquei cadastro de usuário e processo de compra. Então a gente definiu que no momento que é mais importante a gente cadastrar o nosso usuário, o nosso processo de compra, e aí chegamos para o cliente e falou só, isso aqui é o que nós vamos começar a fazer por aqui. Vamos começar a desenvolver por esse processo. Chegando lá, junta com a nossa equipe, vamos destrinchar isso aqui. O que a gente precisa para fazer o nosso cadastro de usuário? Precisa do banco de dados, da criação do formulário, teste, blá, uma série de coisas. O nosso processo de compra também, a gente precisa disso, daquilo, tá? Faz o levantamento, atualização do banco, pagamento, tal. Fizemos o levantamento todo. E uma coisa legal que vocês começaram a ver agora, que é a numeração. O que significa essa numeração? Depois que a gente levanta essa ideia, depois que a gente vê o que a gente precisa priorizar ainda mais o que foi priorizado antes. Então vamos lá. Como que a gente vai ter esse levantamento de informação? Como é que a gente vai priorizar? Existe uma técnica chamada Playing Poker, que é justamente um jogo. Todo mundo fica sentado em volta da mesa, a gente levanta tudo que precisa, destrincha todos os itens e a gente começa. Vamos lá, banco de dados. E a gente começa a jogar. Como que funciona isso? Eu peguei uns textos, copiei e colei mesmo, que eu acho muito legal. Você anota se vocês quiserem anotar esse link, mande e-mail que eu mando para vocês. Um cara escreveu, não lembro o nome dele agora, escreveu um processo muito legal, explicando detalhado como que é o Playing Poker. E eu falei, cara, tá tudo aqui, eu vou pegar e vou dar o total crédito pro cara, óbvio, e tá aqui o link, vale a pena visitar e ler, porque é um processo bem grande que ele escreve lá. Tá? O que é o nosso Playing Poker? Ele é uma estimativa de tamanho baseado na comparação entre funcionalidades. E até aí tudo bem, não entendi muito bem, mas vamos lá. Ele utiliza o número de Fibonacci, uma sequência de Fibonacci. Não vou entrar no mérito do que é, de onde surgiu, como veio, mas, para quem não sabe, a sequência de Fibonacci ela começa com 0 e 1. E como é que a gente continua com os processos? É sempre a soma dos dois últimos números. Então, 0, 1, 1, 2 com 3, 3 com 2, 5 e assim por diante infinitamente. Tá? Qual é a finalidade disso? É explicar que quanto menor a funcionalidade que estamos desenvolvendo, menor a variação possível de estimativas. Vou pular para o próximo direto antes de explicar. Números maiores. Quanto maior a numeração, maior a possibilidade de a gente ter problema. O que significa isso? Se a gente está jogando nosso Playing Poker, saiu lá banco de dados. Botamos lá banco de dados, não é um peso de tempo isso, não é uma estimativa de tempo, uma estimativa de qual será o meu trabalho para conseguir fazer isso, aproximadamente. Se eu chego numa estimativa que ele vale 2 pontos no meu banco de dados, significa que eu posso ter uma variação entre 1 e 3. Ou seja, eu posso ter uma margem de erro de 1 a 3 pontos. É pequena, tranquilo. Agora, se eu chego à conclusão de que ele tem uma estimativa do número 21, eu posso ter uma margem de erro de 3 a 34, cara. É o tamanho da minha margem de erro. Quando isso acontece, quando a gente chega no levantamento, no processo, que a gente chega com uma estimativa muito grande, é a hora que a gente senta com o nosso Product Owner e fala assim, cara, vamos dividir isso aqui, porque ou vamos entender melhor como isso funciona, ou vamos dividir melhor esse processo, vamos pegar ele, que é um processo grande, vamos dividir em parte, para a gente ter menos possibilidade de erro, menos chance de a gente errar a nossa estimativa. Tá? E vamos enxugar isso daí e fazer umas cartas. São as cartas que eu costumo usar. Então assim, vamos eliminar um 2 vezes, vamos usar 1, 2, 3, 5, beleza. Cada um da equipe recebe um baralho desse. E aí vamos lá. Primeiro passo, banco de dados. Todo mundo seleciona a sua carta, todo mundo já escolheu? Vamos jogar então, vamos mostrar aqui. Todo mundo mostra o seu baralho, todo mundo mostra a carta. O que pode acontecer disso tudo? Todo mundo colocou o mesmo valor, ou seja, todo mundo acredita que vai ser aquele mesmo peso, que a gente tem aquela mesma margem de erro para desenvolver aquilo, a gente discute. Beleza, passou o processo. Já está ali, banco de dados são 2 pontos, tranquilo, passou para lá, vamos pegar o próximo. A outra situação, cada um coloca um valor diferente.
bom, é sinal de que ou alguém não entendeu muito bem o que está acontecendo, ou realmente está rolando alguma dúvida grande, e vamos lá, vamos sentar então para discutir melhor. Todo mundo entendeu o que precisa ser feito? Todo mundo entendeu esse processo? Vamos analisar de novo. E aí, quando tem essa divergência, a gente vai jogando e jogando e jogando até a gente chegar no consenso. É claro que a gente vai jogar uma, vai jogar duas e falar, pô, gente, vamos chegar na porra aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui e não vai parar de jogar esse negócio, pô. Vamos negociar. Por que então você acha que isso aqui vale 8 pontos e não vale 2? Me explica, o cara vai dar a justificativa dele. As outras 3 cartas que estão ali é zero. O que significa peso zero quando alguém coloca? Significa que é um copiar e colar e eu não preciso mudar nada, basicamente. Vamos lá. Uma coisa, porra, banco de dados. Pô, o banco de dados já está pronto, eu só vou pegar as informações que estão lá. Então eu não preciso fazer esse banco de dados. É peso zero. Ele já começa lá como feito nessa situação. A interrogação, ela pode cair de 2 maneiras. Ou você tem uma equipe com gente com conhecimento não tão avançado e o cara não faz a menor ideia de quanto peso demora aquilo dali. O cara vai falar, pô, não tenho ideia. Ou quando surge alguma dúvida, o cara tem o conhecimento, todo mundo tem conhecimento avançado e fala assim, olha só, eu não entendi esse processo direito. Porque se eu entendi bem, esse processo vai ser 34, mas se for isso, ele pode ser 2. Então, quando puxa a interrogação, é hora de a gente parar e conversar. Então são 2 momentos que a gente para de conversar, quando alguém puxa a interrogação ou quando tem uma divergência muito grande no nosso playbook. E a última carta ali não é Java, tá? É cafezinho, é a marca do Java, mas é um cafezinho. O que significa isso? Às vezes esse processo, dependendo do tamanho do nosso processo, ele fica muito grande e, cara, chega uma hora, quem puxa esse café, todo mundo levanta e fala, beleza, é a hora da pausa mesmo, é a hora, vamos tomar um café, vamos no banheiro, beber uma água, porque o negócio tá bravo, a gente está aqui há 4 horas e, pô, ainda falta muita coisa. Senão, cara, acaba o processo. Pô, você já começa a jogar qualquer coisa, tá bom essa merda, eu quero ir embora, eu tô cansado. Então é hora de parar. Um outro artefato muito importante que a gente usa é o Kanban. Não sei se alguém já trabalhou com Kanban ou já ouviu falar do Kanban, mas o que é o Kanban? Ele é muito importante porque ele mostra, ele passa também a transparência. Lembra quando a gente falou da transparência? Ele mostra o que está acontecendo durante o processo. Tá? Basicamente, a gente precisa de post-it só e criatividade. O Kanban ele pode ser um quadro imenso, pegar essa parede inteira. Eu, por exemplo, vi há um tempo atrás um vídeo de um cara explicando o Kanban. Pô, o Kanban da empresa dele fazia curva, cara. Eu falei, caralho, isso aí tem grande chance de dar algum problema, porque o processo é tão grande, cara, tem que andar em tantas etapas que, porra, tem chance de dar problema. Eu achei um ideal para mim, não significa que vai funcionar para vocês. Eu também já vi Kanban com 3 etapas, que é história, andamento feito, acabou. Mas esse é o ideal para mim e é totalmente aberto para qualquer um fazer o que acha melhor. Vamos entender o processo, que eu vou passar uns slides rápido, depois eu volto para explicar melhor o Kanban. Vamos ver se a gente consegue entender aqui o processo. Beleza, vamos voltar aqui. Deu para perceber que ele tem um início, meio e fim. Qual a intenção dele? É justamente essa. Vamos lá, a equipe sentou, a gente fez o nosso play poker, a gente fez o levantamento do que precisa, esse é o mais importante, vamos começar a fazer, beleza. E aí a gente pega aquelas nossas histórias, que a gente chama de histórias, depois que a gente faz o nosso sprint backlog, que a gente levanta o que é mais importante, fala, olha, vamos começar então, o cadastro de usuário, beleza, o banco de dados, é isso, é aquilo. E a gente coloca esses post-its dizendo, olha, eu preciso desenvolver banco de dados, eu preciso do formulário, eu preciso fazer teste, eu preciso fazer o cadastro efetivamente, e outra série de coisas que vai entrar naquele processo. E aí, vamos lá, vamos começar aqui. Pô, tu olha pelo Kanban e fala, beleza, vou pegar aqui e vou começar com o meu banco de dados. Aí vem o outro, vai lá e pega o formulário, tranquilo. O que significa isso para quem olha, que é o nosso produto de olha e o Scrum Master? Ele sabe o que está sendo desenvolvido e ele sabe o que falta para desenvolver. Depois disso, próximo processo. Tem coisa lá, o cara, porra, foi lá, eu terminei meu formulário e coloco ele para aprovação. Botei para aprovação, eu vou pegar mais um. O que falta aqui? Ah, pô, vou pegar agora os testes, vou começar a testar alguma coisa. Vou começar a testar meu cadastro de usuário. Vou começar a escrever teste, eu coloco lá no processo. Para aprovação, eu costumo fazer da seguinte maneira. Normalmente quem faz a aprovação sou eu. Eu pego o código, eu reviso, eu olho e falo, pô, beleza, pode continuar, esse aqui está aprovado, vou botar aprovado. Mas nada impede que
outra pessoa do processo chega e fala para mim, Fernando, pô, eu terminei aqui. O que eu faço agora? Eu olho, pô, cara, pega aquela aprovação, dá uma olhada para mim, vê se está tudo certinho. É uma revisão, cara. Não é corrigir o teu colega de trabalho. É rever mesmo. Às vezes, cara, você está trabalhando tanto tempo naquele negócio que você não vê o erro, você deixa passar. E outra pessoa, quando pega, fala, caraca, como que ele não viu isso? Esse código aqui, porra, vai dar um processamento enorme. Vai sentar alguma coisa. E aí, algumas coisas vão para correção. Quando essas coisas vão para correção, significa que ele passou na aprovação, teve alguma coisa errada, eu coloco na correção. Ele não volta para o início da minha história. Então, alguém terminou o processo lá no início, o cara terminou, botou para aprovação, fala assim, pô, tem correção. Fernando, eu pego a correção ou eu pego o processo do zero? Aí tu olha e fala, porra, não, pega a correção daquele cadastro ali que tá bravo. Acerta XYZ aqui para mim, que isso é muito importante no momento. O cara vai lá e pega a correção e coloca em andamento novamente, ele volta para o andamento e coloca para aprovação de novo, e se tiver que voltar para correção, ele volta de novo, ele vai e volta o tempo todo. Até que a gente chega no nosso ideal. Terminou tudo, terminou o nosso processo. Beleza, a gente terminou uma etapa do nosso processo. Mas atenção, o Kanban não é Scrum. Você pode usar o Kanban e não usar o Scrum. Eu já usei Kanban sem usar Scrum. Ou seja, eu peguei eu comecei, na verdade, usando o Kanban antes de usar o Scrum, porque você pode ter esse acompanhamento desse processo, independente de você usar ou não as regras do Scrum. Você pode simplesmente chegar e colocar lá, olha, eu preciso fazer tudo isso aqui, e isso aqui tem que andar dessa determinada maneira. Não importa o meu prazo, eu só sei que isso tem que andar, e eu sei que está andando, que está demorando. Eu pego no pé, eu reclamo aqui com o cara, pô, está demorando demais fazer isso, pô, quem pegou isso aqui? Vambora. Entendeu? Mas você usa o Kanban sem o Scrum sem o Kanban? O Scrum sem o Kanban? Até pode, cara. Você tem como usar só as nossas reuniões, só o meu playbook, e eu não boto o meu Kanban lá. É só organiza o processo. Né? Você organiza o processo, mas se você não usar o Kanban, vai ficar meio complicado. Como é que você vai saber o que está acontecendo? Como é que você vai saber o que falta ainda? Você pode usar, que é o Burn-Down Charts, que é um relatório que eu costumo usar. Não usar o Kanban, usar ele. O que significa o Burn-Down Charts? Na verdade, essa imagem eu peguei, está ali da onde eu peguei na internet, eu não tinha nenhum na hora. Eu uso um aplicativo para fazer isso, ele gera automático no iPad, então eu não tenho isso impresso. E assim, qual é a ideia disso daqui? A gente fez lá o nosso play poker e fez o levantamento. Vamos dizer, são 250 pontos que a gente precisa fazer. Em 21 dias no caso. Beleza, qual é o nosso ideal? É aquela nossa linha verde. A gente tem que pegar os 250, dividir por 21, todo dia a gente tem que fazer tantos pontos até chegar no zero. Mas não é a realidade. Às vezes a gente pega um processo lá que, pô, peguei uma coisa de tamanho 2 para fazer e, pô, demorei um dia, coloquei lá e peguei mais outro tamanho 8 e no final das contas você ou fez mais ou menos aquele dia. Então o nosso gráfico ele pode oscilar. O que significa isso? Muitas vezes o cara pegou, eu sei que está em andamento lá 10 pontos do meu processo. Eu sei que está andando 10 pontos. Pô, passou um dia, nada. Então eu vou atualizar o meu rundown. Eu vou colocar, pô, um dia, nada. Pô, tá parado. Passaram-se 2 dias, nada. Pô, alguma coisa está errada. Vamos ver o que está acontecendo. Ou então pode acontecer também de passaram 2 dias, ao invés de andar 10, andaram 20. Pô, beleza, cara, andou mais do que eu precisava naquele dia. Então ele vai oscilando e o ideal dele é sempre chegar no final. Junto com o Kanban, assim, a gente pode usar isso aqui sem usar o Kanban, mas junto com o Kanban eu passo mais uma transparência. Além de eu dizer o que está em andamento, o que está em correção, o que foi feito, eu ainda digo para o meu PO, quando ele vai olhar, ele não precisa parar e perguntar para a minha equipe como está. Ele olha e fala, pô, os caras estão tendo dificuldade, não entendem nada coisa. O cara vai chegar para mim, puxar minha orelha e falar, olha só, vocês estão demorando demais, cara, não vai dar tempo. Com isso aqui também a gente consegue ver se vai atingir a nossa meta. Porque às vezes eu estou olhando lá e falo, pô galera, olha só, vamos acelerar, porque senão isso não vai, a gente não vai conseguir fazer isso tudo dentro dos 21 dias, entendeu? E aí que é a hora que a gente tem a transparência e a gente tem a adaptação, então a gente precisa, pô, beleza, senta vocês juntos aqui, vamos fazer uma programação para vocês dois para ver se consegue andar mais rápido. E finalmente, assim, normalmente as pessoas explicam
isso antes dos artefatos. Eu prefiro explicar o artefato para depois a gente entender aonde a gente vai encaixar esses artefatos, que são os nossos eventos de duração fixa. Eu prefiro explicar como que a gente levanta e depois aonde que a gente vai encaixar cada coisa daquela que a gente fez o levantamento. Então, os eventos de duração fixa são basicamente nossas reuniões. Tá? Dentro dessas reuniões a gente tem lá Planning Meeting, Sprint, Daily Meeting, Review Meeting, Retrospective Meeting, não sei necessariamente se é tudo em inglês, mas é assim que se chama, mas basicamente são nossas reuniões diárias, reuniões de planejamento, revisão, retrospectiva do que aconteceu. Vamos entender cada um deles como todos os outros processos. O Planning Meeting, vamos começar pelo nosso release. O que é o nosso release? Qual é o objetivo dele? Estabelecer planos, metas e prioridades. É nessa hora que a gente começa a fazer o nosso produto backlog. É nessa hora que a gente vê aquilo que precisa, vamos começar a determinar a meta. Pô, a gente tem isso aqui será que atende em tanto tempo? Será que a gente consegue fazer? Vamos começar a separar o nosso produto backlog em etapas. É ali que a gente começa a fazer o levantamento do que a gente vai precisar fazer e do tempo que a gente vai precisar fazer aquilo. Como transformar a visão em produto? Tá, depois que a gente fez isso, a gente vai começar a ver o seguinte: como é que a gente vai transformar tudo isso que a gente tem no produto final? Qual é a tecnologia que a gente vai usar? De que forma que a gente vai desenvolver? Vamos usar Ajax, vamos usar JavaScript, sei lá, enfim. É nesse momento que a gente define isso. Ele não precisa acontecer sempre, mas ele pode acontecer. Porque assim, muitas vezes a gente faz um release e fala, olha só, a gente precisa disso. Mas passou o processo, a gente fala, pô cara, acho que a gente precisa adicionar mais isso também. Vamos fazer um novo release, vamos ver se isso encaixa dentro do nosso processo. Vamos ver se isso encaixa dentro do que a gente precisa fazer. Então ele pode acontecer várias vezes. Ele não pertence ao sprint. O sprint é o nosso processo de trabalho. Vou chegar lá. Então assim, ele não está dentro do que a gente precisa, na hora que a gente está desenvolvendo. Ele tem que acontecer antes. A gente tem que planejar antes. A gente não pode parar e falar assim, pô cara, não vi isso aqui, vamos parar aqui rapidinho, vamos planejar de novo? Não, não pode, pô. Você já tem o planejamento antes. Depois disso, a gente tem a nossa definição do sprint. Depois que a gente levantou tudo, depois que a gente pegou aquela papelada toda, aquele monte de coisa, vamos organizar agora, vamos arrumar a casa. Vamos determinar agora, dentro do nosso sprint backlog, vamos pegar aquelas histórias, tudo aquilo que a gente viu, vamos organizar isso aqui. Então a gente vai pegar e vai organizar, olha, o banco de dados, o cadastro, não sei o que, vamos organizar tudo e vamos começar a ver o que a gente vai priorizar nessa história. Dentro da definição do sprint, o PO define a meta do sprint. Então ele vai falar para você assim, olha só, isso aqui tem que ficar pronto em 2 semanas. Esses 2 itens aqui são os mais importantes, eles têm que acontecer em 2 semanas. Ou tem que dar para rolar em 4. Vamos acrescentar mais um item aqui, vamos rolar em 4. Normalmente, ele costuma durar 5% do total do meu sprint. E dentro desse 5% do meu total do sprint, dessa definição, a gente normalmente divide em 2 partes, quando o projeto é muito grande. Por isso que eu botei asterisco. O que significa essas 2 partes? Cara, a gente está sentado ali, vamos negociar, vamos ver tudo que a gente precisa. Pô, o processo está muito grande, está muito cansativo. Vamos fazer 4 horas hoje esse levantamento e amanhã vamos fazer essas 4 horas. Isso quando o projeto é muito grande. Mas nada impede que a gente faça tudo num único dia. Nada impede que a gente pare e fale, vamos perder 8 horas hoje e vamos fazer tudo, vamos fazer o levantamento todo dessas 8 horas. Isso fica muito a critério do tamanho do projeto, do tamanho do cliente, o que a gente precisa fazer. Dentro do nossa definição de sprint, a gente define o que vai ser feito e como vai ser feito. Ou seja, o que a gente vai fazer agora? Olha só, vamos fazer o cadastro. Como que a gente vai fazer esse cadastro? Vamos fazer o PHP, vamos fazer a validação dessa forma, vamos fazer desse jeito. Nesse momento é hora da gente negociar com o PO. Por quê? Às vezes o PO chega e fala assim, olha só, eu quero que entre tudo isso aqui porque o nosso cliente precisa disso e eu prometi para ele. Aí você fala, cara, mas isso não vai dar para fazer em 2 semanas. Eu não tenho condições de fazer isso em 2 semanas. Dentro dessa negociação, ou a gente quebra as histórias que ele precisa e encaixa o que ele quer, faz a vontade dele, ou então ele vai ter que abrir as pernas e dar pra gente pelo menos mais um tempinho. Cara, beleza, mas não dá pra fazer em 2 semanas, vamos fazer um pouquinho mais, vamos negociar isso aqui. Eu faço, mas eu faço em 3. É nessa hora que a gente negocia com ele. O nosso sprint, que é a hora que começa o nosso processo. Tá?
ele tem duração mínima de 2 semanas e máxima de 4 semanas. Mínima de 2 semanas, porque, cara, menos que isso vai ficar muito complicado da gente ter as nossas reuniões, a gente entender o que precisa fazer, a gente fazer o levantamento, conversar com o nosso cliente. Você imagina a gente ter 1 semana para desenvolver alguma coisa e, pô, você tem que fazer todo esse levantamento no mesmo dia. A chance daquilo dar errado é muito grande, então é um processo muito pequeno. Então, muitas vezes, quando você tem um processo muito pequeno, você não usa o Scrum, você usa só o Kanban. Só acompanhamento. Vamos botar então aqui, a gente sabe que é 1 semana fazer. Vamos botar o que a gente precisa fazer dentro daquele período. Não dá para seguir todas essas regras dentro de 1 semana. Menos de 2. E no máximo 4, porque pô, se você passar mais que isso, cara, deixa de ser desenvolvimento ágil. Vai ser desenvolvimento lento. Chegar para o cliente e falar, beleza, vamos fazer o nosso Scrum, o nosso Kanban tranquilo, daqui a 6 meses a gente se vê. Porra, isso não é desenvolvimento ágil. O objetivo do sprint ele é transformar o backlog, todo aquele levantamento, em produto final. Então, se a gente definiu lá que ele vai ser uma loja virtual, o que vai entrar nesse nosso sprint? É o cadastro do usuário? Então, o nosso produto final, no final desse nosso sprint, vamos dizer, de 2 semanas, é o cadastro do usuário. Então, daqui a 2 semanas, eu vou chegar para o meu cliente e vou dar para ele, pronto, o cadastro do usuário. Lembra que eu disse lá, mas não pode... Nesse momento não pode ter mudança. Então assim, a gente fez o nosso planejamento, a gente viu o que precisa, fez o levantamento, fez o nosso release e definiu. É isso que a gente precisa fazer. Vamos começar a fazer agora, em 2 semanas, e a gente começa a estar com o nosso cliente. Beleza. Se precisar ter alguma mudança, calma, é por isso que a gente fala assim, cara, lembra aquele formulário? Porra, eu estou pensando aqui, eu acho que a gente pode adicionar. Tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos terminar isso aqui que você me pediu, eu te mostro, você vai ver isso daí. Se realmente você achar que necessita botar mais informações que você quer, a gente recomeça o nosso processo. A gente coloca esse processo de novo. A gente cria uma nova história para ele para fazer. Às vezes é um processo tão pequenininho que a gente consegue encaixar junto com algum outro processo durante o projeto. Então assim, não pode acontecer. Se por acaso precisar ter alguma mudança drástica, tipo, cara, vocês estão fazendo tudo errado. O PO vai olhar e a chamar e falar, para que está tudo errado. Aí ele vai negociar com o PO e vai falar, dá tempo da gente consertar a cagada que a gente fez? Não dá. Então, cara, cancela o sprint. E aí é um problema, porque você cancela o sprint, às vezes está com o sprint 1 semana e meia. Tu prometeu pro cara que vai entregar para ele 2 semanas alguma coisa. E aí, dá tempo de você fazer aquilo? Não dá. Você tem que chegar pro teu cliente e falar, cara, olha só, pô, foi mal aí, a gente fez errado. Dá mais 2 semanas. O cara fala pra você, não. Porra, então não pode ter mudança. Por isso que é muito complicado ocorrer um cancelamento de um sprint. Né? Se ocorre um cancelamento de um sprint, ele vai gerar um problema do cacete, vai gerar uma dor de cabeça, você vai ter que começar, vai ter que negociar de novo com o teu cliente. Já chegou o cara prometeu que ia ser 2, aí chega para ele falar, eu vou ter que ser 3, o cara vai falar, porra, esse cara tá me enrolando. Aí começa a ficar complicado. Não pode haver interferência externa. Os pigs não podem ter o contato com os chickens. As galinhas não têm que chegar e perturbar a gente. Pode acontecer da equipe ter alguma dificuldade no desenvolvimento e falar assim, cara, a gente precisa entrar em contato com o cliente para entender melhor, a equipe quer entender. Pode acontecer. Então, o PO ou o Scrum Master vai chegar para o cliente e vai falar, cara, vamos marcar uma reunião junto com a equipe que a gente quer conversar com você para entender melhor isso. Pode acontecer, não é normal isso acontecer, mas pode. Mas nesse momento, os tickets não podem chegar para você e falar assim, cara, eu quero entrar aqui para ver como é que está o processo. Ô, peraí, calma aí. Pô, a mulher está trocando de roupa, deixa a mulher botar a roupa primeiro. Calma aí, não pode ser assim. Se ela quiser te mostrar, tudo bem, mas peraí. E aí depois a nossa próxima reunião, que é uma das mais importantes, são os nossos daily meetings, são as reuniões diárias. Essas reuniões diárias, elas não podem passar de 15 minutos. Por que não pode passar de 15 minutos? Senão, ela começa a tomar um tempo, uma proporção muito maior, e a gente começa a perder um tempo muito grande no nosso dia, ao invés de estar desenvolvendo, eu estou discutindo, ouvindo, blá blá blá. Qual o objetivo dela? É alinhar o desenvolvimento com a meta, ou seja, a gente tem uma meta de fazer o cadastro do usuário nesse momento. Ele está sendo feito? A gente vai conseguir atingir essa meta durante esse processo? Por que não vai conseguir? Então, pô, beleza, vamos conseguir. Estamos dentro do prazo. Ele é realizado em pé. Por que ele é realizado em pé? Cara, fica 15 minutos em pé, cansa, né? Começa a cansar. Se eu não estivesse em pé aqui, estava todo mundo doido para acabar, querendo ir embora. Não sei se já todo mundo querendo que acabe. Então,
Ele acontece em pé durante 15 minutos. Se todo mundo senta, fica lá confortável, beleza, tomar um cafezinho, água, porra, vai durar mais 15 minutos. Ele não pode durar mais 15 minutos. Ele tem que ser aquele tempo. E ela tem que acontecer sempre no mesmo local, reservado e horário reservado. Eu já passei por problema de, assim, eu trabalho com alguns estagiários aqui, eu tenho gente de manhã e tenho gente de tarde. Então eu não tenho como reunir minha equipe toda de manhã. Então eu vou ter que fazer um delimitezinho rapidinho com quem está de manhã e um delimitezinho com quem está de tarde. Mas, isso é exceção. Normalmente a gente faz sempre no mesmo dia, no mesmo local, todo mundo chegou na primeira hora, cara. Todo mundo chegou, beleza, foi no meio de água, todo mundo de pé, vamos ver aqui. Vamos bater um papo, vamos ver o que está acontecendo. E quem são os participantes dessa história toda? É o Scrum Master do time. PO como ouvinte. Se quiser. No meu caso, mesmo sendo meu chefe, ele não entra na sala. É a hora que a gente vai conversar, eu vou conversar com a minha equipe e vamos lá. Qual é o objetivo disso? Eu vou chegar pro cara e vou falar, não é hora de eu puxar a orelha dele, é a hora que eu vou chegar para ele, eu vou falar assim, o que você fez desde ontem? Pô, olha só, eu comecei a fazer esse processo assim, 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 beleza, o que você vai fazer hoje? Tranquilo, tem algum problema? Você está tendo algum impedimento? Porra, cara, meu computador começou a ratear, então tá lento pra cacete, tranquilo, vamos resolver esse teu problema. Ou, tem algum impedimento? Não, tá tudo tranquilo, beleza, então amanhã na nossa próxima reunião, isso aqui vai estar pronto? Vai, beleza. Pô, não, tô tendo um problema para desenvolver aqui, tranquilo, eu vou sentar contigo e vou te ajudar a desenvolver. É isso que a gente discute nesses 15 minutinhos rápido. Então basicamente é papo, ó, o que você fez? Ah, eu fiz isso assim, assim, o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer hoje? Ah, assim, 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 beleza, você, tranquilo? Tá todo mundo sabe o que cada um está fazendo, essa é a transparência. Nesse momento, eu consigo atualizar o meu Kanban, eu consigo ver, pô, tá certo isso aqui, cara, você me falou que tá fazendo isso, mas por que você não começou o processo? Pô, esqueceu de atualizar isso aqui. É nessa hora que a gente, logo depois dessa reunião, é atualizado o nosso Burnout Charts, ou seja, eu vejo o que foi feito ontem e eu atualizo o meu processo para hoje, eu sei quanto falta para chegar no final. A nossa Review Meeting. O objetivo, dar a todos uma visão real do que foi feito dentro do meu sprint. Então, vamos todo mundo ver o que aconteceu. Quais são os participantes disso? Nessa hora, vira festa na floresta, os chickens também entram. Então, assim, os chickens vão entrar, vão entender o que aconteceu. A gente vai sentar com ele e vai explicar o que a gente fez. Então, normalmente a equipe fica de fora, em pé, olhando o cliente usar o sistema. E nessa hora que ele vai falar assim, porra, eu não achei o botão X, onde é que eu clico para deslogar aqui? Então é nessa hora que a gente começa a identificar também alguns problemas. Então, por exemplo, se não ficou bem claro para o cara onde ele desloga, é sinal que a gente precisa mexer em alguma coisa para ensinar o cara a deslogar. E a gente fala, ó, você desloga aqui. E aí a gente, baseado nisso, a gente começa a ver, pô, não ficou legal esse processo. Vamos encaixar isso, vamos mudar isso, vamos colocar esse botão para deslogar, o botão para colocar de outra maneira. Então, nessa hora todo mundo conversa. As dúvidas de uso são esclarecidas. É isso, o cara fala assim, o cliente senta e fala, pô, não entendi como é que eu faço meu cadastro, ou por que eu preciso fazer assim, por que eu preciso passar por tantos processos. A equipe vai explicando para ele o que ele tem que fazer. Dentro do nosso retrospectivo, não é o momento do cara fazer teste de aceitação. Ele já aceitou aquilo, a gente já acertou. O que significa precisa mudar alguma coisa? Há necessidade de mudar alguma coisa? Então vamos criar um novo processo, vamos criar uma nova história para a gente mudar aquilo. Por isso que aceita mudanças. Então, o nosso cliente não é o nosso inimigo. E ele precisa entender que é o seguinte, se ele tem 6 meses para desenvolver aquilo, só não vai ficar pronto em 6 meses se ele quiser botar cada hora mais coisas, e cada hora ele quiser botar. Se ele quiser fazer isso, vai falar, querido, beleza, tu tá me pagando por mês. Não vai ser tão uma lata que você vai falar pro cara, mas basicamente porra, tu me paga para de 2 em 2 semanas eu te entregar alguma coisa. Se você quer continuar mudando, tranquilo, vamos ficar um ano aqui. O que pode acontecer? Ele pode ver realmente que não precisa de tanta coisa e o processo ficar pronto em 3 ao invés de 6, ou então ele vai se empolgando, vai gostando do processo, que é o que normalmente acontece, ele vai adicionando coisa, ele vai pagando, mas ele vai pagando feliz porque ele vai vendo o dinheiro dele sendo aplicado de forma muito rápida. E aí o processo demora um ano. Mas em compensação, uma coisa que ele tinha uma ideia que seria só o beabá, virou uma coisa monstruosa. O cara fala, porra, show de bola que você fez pra mim.
E aí a gente tem a nossa última reunião, que é a retrospective meeting. Só os PIGs participam. O nosso cliente não tem que estar nessa reunião. Eu costumo dizer que essa reunião é a reunião de lavação de roupa suja. O nome da anterior era qual? A anterior era review. Review. Então assim, a nossa lavação de roupa suja. Mas, aqui dentro, não há culpados. Vamos dizer assim, porra, você fez isso. Não, porra, não é assim, tipo, cara, meu processo atrasou porque aquele tá ali, porra, ficou me enrolando e não quis me dar o código. Pô, não é isso, entendeu? Basicamente, time de futebol, tem lá o Vasco perdeu o Flamengo. Beleza, quem perdeu? Foi o goleiro? Não, foi o time, cara. O time perdeu. É a mesma situação. Deu alguma coisa errada, cara, quem errou? Não foi ele, não foi você que errou. Nós erramos. E aí nessa reunião, por que o time não pode participar? Porque às vezes fomos lá, entregamos tudo, fomos lá na nossa review, o cara viu, saiu feliz, sorridente, a gente sempre faz assim, puta que pariu, quase que não deu pra fazer. E aí nessa hora a gente vai falar assim, cara, por que não deu pra fazer? Ele não tem que saber que a gente quase não entregou no prazo. Então a gente vai sentar e falar, porra, o que deu de errado? O que aconteceu para todos nós não acertarmos? Não assim, eu acertei. Tipo, nessa hora, cara, eu já ouvi uma coisa que me irrita muito, que assim, porra, não fui eu que fiz. Olha só, o código tava lá, eu peguei assim, pô, cara, não interessa que foi você que fez, não interessa que é você que vai consertar, cara. Não interessa que alguém fez, não importa, eu não estou querendo punir você. Então, às vezes as pessoas têm, nessa reunião, a maneira de falar assim, não fui eu que fiz, eu não sei de nada, porque, porra, tá com medo dele estar na reta, né? Não, cara, peraí, não é isso. Então, assim, resumindo tudo que eu falei aqui, essa imagem também peguei na internet, ela resume muito bem tudo que eu falei. Eu podia simplesmente só mostrar essa imagem e pronto. Por quê? A gente faz o nosso levantamento do produto. Em base no levantamento do produto, a gente tem um processo com a nossa revisão ali, nossa review, a gente cria o nosso sprint backlog, a gente determina que é aquilo ali que vai ser feito primeiro, e aquilo que vai ser feito primeiro pode ser de 2 a 4 semanas. Esse processo ele pode terminar, ou ele pode ter que ser refeito, ou a gente, de repente, um processo muito grande, por exemplo, onde eu trabalho, a gente às vezes não tem processos, sistemas muito grandes, a gente consegue implementar a maioria deles em 4 semanas, então acabou aquele processo. Vamos fazer um novo levantamento, um novo produto backlog. Mas se há um sistema muito grande, que vai ter um tempo muito grande, a gente entregou aquele, mas entra no próximo, e ele começa. E as nossas reuniões de 24 em 24 horas, são nossas daily meetings. Agora, depois que eu contei a coisa boa, assim, vou começar a falar umas coisas ruins. Não do Scrum, mas dos problemas que a gente pode ter. Isso aqui é tudo muito bonito. Tudo funciona no papel, mas a gente pode ter alguns problemas muito sérios. Por exemplo, você tem um cara na tua equipe que está querendo te boicotar. Se ele não passar a transparência do que ele está fazendo, vai dar um problema. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem com o Scrum. O cara, repara uma coisa, todo dia eu vou dizer o que eu estou fazendo. Porra, eu estou lá no Facebook lá jogando o dia inteiro, cara. Pô, eu vou ter que dizer que eu estou jogando, porra, o cara vai começar a me apertar, cara. E o cara fica assim, eu não estou afim de dizer o que eu estou fazendo, não interessa pra você, interessa que você me pediu, né? Eu vou te entregar, não vou? Então, então esse é um problema muito grande. A outra é o teu chefe entender que isso vai facilitar o processo e que você vai conseguir desenvolver de forma ágil. E o teu cliente entender que você não vai enrolar ele, que você não fechou um contrato com ele, e o cara assinou de se resguardando de que vai te botar um processo se você não entregar. O difícil dele entender que, porra, depende dele. O processo vai demorar 1 ano, 2 anos, se ele não parar de enfiar coisa. Ele vai perder dinheiro se ele não parar de enfiar coisa. Eu vou fazer o que ele manda. O cara quer que eu faça o cadastro do usuário, não gostou, faz de novo. Mas muda o quê? Não, joga tudo fora e faz de novo. Tá bom, mano. Beleza, vou fazer de novo. Então, vamos conversar para ver. Aí ele quer que faça de novo. Beleza, vamos conversar o que você quer de novo, vamos fazer. Por isso, assim, quando isso acontece, a gente cria um laço de amizade com o cliente, que o cara passa a confiar em você, acreditar em você, que se você entrega realmente dentro do prazo, de tempo em tempo, ele não precisa esperar 6 meses, 1 ano para começar a mexer, ele vai ver daqui a 2 semanas. Tu fechou o contrato com o cara aqui agora, tu acertou com ele, daqui a 2 semanas, ele está botando a mão na massa mexendo.
No início é muito complicado você conseguir provar e mostrar para o seu cliente que isso é bom para ele. E é isso, gente. Perguntas, fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida do processo. Cara, esse sprint você pode separar, você falou que ele é 2 ou 4 semanas, né? Existem sprints de 1 semana ou de mais de... Não, sprint de uma semana, cara, fica muito complicado. Assim. Sprint de uma semana, o ideal é que ao invés de, se você não tem escolha, é uma coisa muito pequena, vai ser uma semana, faz um kanbanzinho só. Porque você não vai ter tempo para você fazer levantamento 100% que você precisa. Você não vai conseguir ir conversar com o seu cliente, fazer aquelas reuniões. Dá para fazer reunião diária? Dá. Às vezes, se você tem um processo de uma semana, vamos supor, já acontece às vezes em agência. Quem trabalha em agência, o negócio chegou, tem que sair. Então, aplica um Kanban e aplica um delimite. Pronto. Sim, você não está aplicando todo o processo do Scrum, mas você vai ter um acompanhamento e você todo dia ali vai discutir rapidinho o que precisa. No caso do XP, que é o Extreme Programming, as reuniões normalmente são, os sprints normalmente são semanais, mas existe uma série de outros processos que são diferentes. Eu trabalhei com XP. Normalmente as reuniões são semanais, mas assim, os processos, vamos dizer, o Scrum é um pouco mais burocrático do que o XP. Você tenta colocar mais coisa, então, para dar 2 semanas. Exatamente. Na verdade acontece muita coisa assim, por exemplo, sei lá, esse item aqui, o Fábio veio aqui e fala, quanto tempo você acha que você consegue fazer isso aqui, trancado, cheio de comida aí, porra, cara, faço 2 semanas, beleza, se eu botar isso aqui, a gente já começa a falar, se eu botar isso aqui, te dá uma cerveja. Cara, aí, tranquilo, com a cervejinha eu faço em 2 também. Tá isso aqui agora. Cara, aí já começa a me ferrar, entendeu? Aí você faz essa negociação. Esse é o ideal, assim. Eu acho o prazo de 1 semana muito apertado. Eu prefiro ter essas reuniões, eu acho 1 semana muito apertadinha. Isso também não faz o cara ter que virar à noite, né? Uma coisa que vale observar é que XP e Scrum nasceram basicamente nos Estados Unidos e, tipo assim, lá não tem tantos feriados e... Né? E o cara trabalha por hora. O cara trabalha por hora e lá as coisas são. O cara trabalha por hora, se o cara tiver que ficar 15 horas lá, ele vai ficar 2 horas. Os negócios são um pouco mais regados. Então você falou que seria a parte de documentação que hoje em dia a gente não vê pessoas de sistemas já há vários anos e tenho visto muitas empresas voltadas para requisitos e não tenho visto essa prática. Assim. Isso acontece muito, porque a indústria é muito burocrática. Cara, você vê, sei lá. Porque o que adianta? Quando a gente estuda, né, a parte de direito de software, a gente vê um sistema, quando tem uma regra de 50, 30, 20, separando 50% da análise, requisito e modelagem de projetos, é porque realmente você tem que saber quais são os alicerces, né? E hoje em dia está acontecendo o inverso, a gente quer coisa mais rápida, ele quer um produto leve, quer conversar pouco e quer ver resultados rápidos. Então, realmente, concordo plenamente, mas ainda falta, por exemplo, um documento de visão, um artefato. Sim, mas aí é uma documentação, exatamente o que a gente fala, assim. Como é que a gente trata tem que isso? fazer. Você não precisa fazer isso? Não, você não precisa fazer. Mas se você tiver que fazer, por exemplo, uma modelagem entra no balcão, levantando, sei lá, uma grama de classe de uso, às vezes, rapidinho ali. Precisa, às vezes você precisa fazer isso, mas o que ele deixa bem claro no Scrum que é importante, é que isso não é o fundamental. Eu não tenho que perder muito tempo fazendo essa documentação. É claro, às vezes a gente precisa ter alguma documentação mínima para você orientar a tua equipe. Mas a gente precisa perder 3 semanas, 3 meses, documentando, blá. Que isso é um saco, gente. Demora para o cara ver o processo e a tua equipe. Na hora que vai botar a mão na massa, vê, caramba, não dá para fazer isso aqui. Entendeu? Eu vejo mais pelo lado do... Por exemplo, um cara que entra novo na empresa e por onde começa? Então ele, a partir de uma documentação já pré-existente, ele já sabe. Sim, mas aí ele entendeu? Então, mas é uma documentação do que passou, né? Isso é importante. Não, mas é que o grande problema. Eles vão alimentando, mas quando para fazer esse tipo de procedimento,
ele já não, vou deixar a documentação para depois do projeto. Aí é que entra. Mas aí porque às vezes, nesse momento, é a hora que o Scrum Master, enquanto a equipe está desenvolvendo, ele está documentando um pouco aquilo que foi feito. Tá. Então assim, a equipe está fazendo. Por isso que o Scrum Master ele não pode pegar um processo muito grande, de muita importância. Porque ele vai precisar parar muitas vezes. Às vezes ele está assim, o cara está de bobeira, ele vai ficar parado olhando a equipe, é só uma chibatada, não, senta ali e faz. Mas é ele que faz a atualização de tudo, ele que vai pegar, vai fazer essa documentação do que passou, que é importante. O que está pronto é importante o cara ter, realmente, porque se entra, mudou a equipe inteira, o cara entra e precisa saber o que está. O grande problema da documentação é quando a gente faz uma documentação, faz um código totalmente diferente, aí o cara que entra novo pega a documentação, pega o código e fala assim, ih, ferrou, cara, vai demorar 3 vezes o tempo para conseguir entender o que era para fazer. Mas assim, é aquilo que eles falam, que o pessoal do Manifesto Ágil fala, não que não seja importante, mas não é a prioridade. Não é a prioridade, mas tem que implementar. Tem uma coisa que eu percebi uma época que eu trabalhei com o Scrum, por mais que não fosse o Scrum completo, mas era o Scrum Bug. Que a documentação que a gente fazia era muito mais no código. Era muito mais comentário e tudo. Não. E se a gente precisasse de outra coisa para visualizar, um ONL, tá muito difícil essa arquitetura e tal, vamos fazer um ONL aqui para ajudar. A gente ia lá no quadro, desenhava e tal. A gente até chegou a tirar foto de coisas, tudo bem que depois foi pro lixo, mas a gente na hora usou, na hora a gente usou e serviu pro propósito, que era justamente a gente entender. Claro, não ficou tanto legado de documentação para as pessoas à frente usarem, mas a forma de uso das nossas APIs lá ficou documentada. Então, acho que o principal a gente chegou a documentar. E é legal que você faz uma documentação de código boa, porque a visualização do que você tem que fazer está muito clara. A gente começa a entrar um pouco no código limpo, né, cara? Se muita Sim, gente, o cara bate o olho no código, a gente olha o código, eu consigo entender muito melhor o que está sendo feito do que uma documentação. Então, às vezes, eu não sou totalmente 100% contra comentários. Tem uma galera radical que é totalmente contra comentário. Não, comentário descritivo, não comentário. sim. Aqui estou fazendo um if. Beleza, isso aí também, porra. Testando se A é igual a 2. Isso aí também é. Não é isso, um comentário descritivo. Às vezes você precisa realmente ter um comentário. Ou então aquele doc block só para sua ideia quando você for escrever lá, comentar para você, complementar. Era só isso, a gente fazia só isso e coisa para é rápido se fazer. Esse tipo de coisa é rápido. Então essa que é a ideia da documentação, é você fazer isso. Dá para fazer rápido? Beleza, vamos fazer isso aqui. Eu vou demorar um tempo no cacete. Não é essa a ideia. Você consegue fazer tudo de forma rápida. Uma coisa que eu gostava muito quando eu trabalhei assim, foi que você via o que você estava fazendo. Tá muito claro o que você precisava entregar. Porque é uma coisa que não acontece tanto. Se você pegar todos aqueles requisitos aí, vamos lá. Tenho aqui o sistema gigantesco da empresa que ela pediu. O que a gente vai começar? Você não sabe nem onde começar, você não sabe. Tem que entender os requisitos funcionais, o domínio, a segurança, o que vai implicar na minha aplicação. A motivação também é uma coisa fundamental. Se você pega um processo, você senta e fala, cara, eu não faço a menor ideia do tempo que vai demorar para fazer isso aqui, trabalho de corno. Você fica desmotivado. É um problema. Agora você fala assim, beleza, eu vou pegar isso aqui, você parar e daqui a 2 semanas eu vou fazer. Tranquilo, pô. Você o tempo todo está entregando alguma coisa, o tempo todo está falando, graças a Deus. Entreguei. Por mais que depois você venha mudar aquilo. Mas você entregou, você está fazendo um novo processo, aí você vai fazer de novo. Por mais que seja uma mudança, é uma coisa nova. Sim. Não é uma coisa do zero. Uma coisa interessante que eu passei lá, eu tenho um colega na equipe que é tipo o perfil assim de gerar artefatos assim, o cara gosta. Não, vamos fazer um diagrama N, etc. Eu já sou um cara, escreve um código decente que vai resolver tudo. Então eu sou o oposto do cara. Não que eu não goste, só que eu prefiro ler código bonito, um código fácil de entender do que um artefato. Então a gente chegou numa seguinte conclusão lá, que os artefatos servem para a gente discutir o que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, artefato de UML, diagrama de classe, qualquer diagrama que você for fazer. Discutir o que a gente vai fazer e entender todo mundo beleza. Para isso, a gente percebeu também que todo mundo tem que entender como é que lê o diagrama do mínimo. Porque tinha gente que não sabia. A extensão em diagrama de UML serve para quê? O cara vê uma extensão e fala, beleza, uma seta.
continuam sem saber o que é. Esse é o grande que, por problema. exemplo, ele tem que entender, focar no cliente, saber, vem cá, de repente para ele um diagrama de sequência ou um simples desenho, ou seja, de classe, uma forma bem contextualizada para que ele possa compreender e a partir dali, não, eu quero que você faça dessa forma, porque a gente tem que verbalizar e também ilustrar o cliente. Eu não digo nem parte cliente, digo parte desenvolvedor. O desenvolvedor também, tem claro. desenvolvedor que não resolve. Os casos já resolvem. Sim, não, mas existem coisas que são tão complexas, são um pouco mais complexas e de repente você precisa de um diagrama de sequência. Sim. Entendeu? Ah, preciso disso daqui e tal. Mas para discutir, não para ficar aquele negócio assim, não, vamos fazer o diagrama antes. Por obrigação. Ele vai ser escrito na pedra e não vamos poder mudar e vamos implementar exatamente isso. Vai ficar ali, Não. ninguém vai olhar aquela Isso, é. O que a gente faz é isso. não, Quando a gente chegou aí, não, vamos fazer todos os diagramas. A gente não fez todos, a gente fez alguns, normalmente diagramas de classe. 2 de sequência, beleza. E no final do processo tinha mudado, sei lá, 80%. Nossa. Entendeu? Eu acho isso desperdício. Eu acho interessante. Pô, você deu uma ideia muito boa aí de documentar depois. Acho interessante. Acho interessante vir com a documentação mínima. Cara, precisa de diagrama de classe? Óbvio. Isso aí não tem como. Mas precisa de um diagrama completo todo? Não, uma visualização mínima do que precisa eu acho interessante. Mas a gente pode optar pela engenharia reversa, né? Também, mas eu acho que assim, por exemplo, eu quero a classe A e o outro quer a classe B. O nome da classe, por exemplo, o nome do método, os parâmetros do método. Tá, os parâmetros a gente decide depois. Ah, você precisa saber o que você está fazendo. Sim, sim. Você precisa saber o que ele vai chamar para não ter que criar de novo. Às vezes o cara Eu passo, cara, sem essa conversa, sem essa transparência e a equipe conversando, eu passo muito isso de vez em quando é um sistema legado e um outro cara chegou novo e vai dar manutenção e o cara pega o diagrama, beleza, eu entendi, mas o cara não entendeu, ele não deu, ele só deu uma passada de olho. A classe que ele quer existe lá, só que ele não sabe. Aí ele vai, cria um negócio parecido, um conceito parecido, eu vou lá ver e cara, esse conceito já existe, esse O conceito cara tá dentro perdeu dessa classe. uma semana pra fazer aquilo. Você podia estender aqui e colocar esse comportamento, ou simplesmente usar e compor. Podia terminar em 20 minutos, ele terminou Ih, uma cara. semana, né? Programador, aí, sinceramente, cara. uma coisa que eu vejo de programador PHP, o cara gosta de inventar roda. Nossa, não gosta. Bom, não tem essa roda aqui não, mas a minha que eu vou inventar agora é melhor do que todas que você já viu. Aí vai lá e inventa a roda. Não, e o pior é quando você chega e fala assim, tá, beleza, vou apagar esse código aqui porque tem um menor e mais rápido. O cara, Já te olha Entra em com uma depressão. cara. que Mexe no meu código, mexeu com mexeu com a minha mulher, cara. Tem pessoas na minha equipe que são assim, apegadas assim, sabe? Cara, isso é um problema muito grande no Scrum. Porque o cara tá lá, ele tá lá programando, ninguém contesta, ninguém olha o código dele. Ele começa a olhar, começa a outro mexer, o cara fica, porra. E aqui mais acontece, né? Na realidade. O cara, porra, eu vou refatorar teu código, vai refatorar. lidar com os conflitos. Mas eu tive uma experiência disso. Eu e um amigo meu, a gente entrou numa equipe onde tinha um cara que estava 2 anos lá. E aí a gente entrou num projeto novo, que foi esse que a gente fez com o Scrum, onde a gente ia construir um frameworkzinho pra gente. Ou seja, eu e o moleque novo, a gente ia tomar a decisão que ia impactar muito. E o cara que tava old school, ele não queria que a gente metesse a mão no brinquedo dele, sabe? Aí ele ficou mega... A gente teve altas discussões para ele adquirir confiança na gente, porque a gente teve que adquirir confiança dele. Tanto que eu tive discussão com ele assim de, cara, vamos usar getSet ou vamos usar Magic Method? Aí ele ficou assim, não, tem que usar getSet. Eu, não, vamos usar getSet. Não, mas tem que usar... Tipo, discussões bobas, mas o cara tava avesso. Aí eu ia fazer uma classe de um jeito, ele ia fazer de outro, e aí ia ficar uma bagunça. Esse que é o lado ruim. Tem que mudar alinhado. Por isso que não funcionou. O lado ruim da história, porque se o cara quer te boicotar, cara, ele vai te boicotar e ele vai fazer o Scrum cair. Não, e lá quem boicotou foi o Peu. Pior ainda. Tiro no pé, O cara tá lá e porque aí não, assim acontece, o cara às vezes ele não consegue se envolver, ele entra no seguinte, olha só, não tem esse isso aqui acabou, cara. Não, e também porque a gente não trabalhava para terceiros, a gente trabalhava para interno. O PO era o diretor. Tá aí o que eu quero. O desenvolvedor, o cara de produto. Então, Quem é o programador sênior aí nesse esquema todo? Quem é o cara que tem um conhecimento técnico ali para
seria o Scrum Master, não, né? Não necessariamente. Pode ser, mas não. Quem sabe que necessariamente. nossa realidade de PHP é essa, né? Vocês estavam até conversando no começo aí. É difícil achar os caras sempre. É. Né? Assim, Então, obviamente, na muitas equipe tem um cara que é o fodão lá, o cara que vai estar orientando todo mundo. Não, o que pode acontecer às vezes é o seguinte, o cara é sênior, o cara é fodão, mas ele não tá muito afim de ficar se metendo a querer ser Scrum Master. Porra. Eu quero falar de escova bits, Eu conheço muitos inclusive o negócio dele é só escova bits, negócio de conversar com o cliente, Cara, não quero conversar com ninguém, não quero conversar nem com a equipe, cara. Eu vou conversar o mínimo possível aqui, eu vou falar pra você o que eu fiz, o que eu vou fazer e não encher o saco. E o cara, às vezes, tem um conhecimento muito maior do que o Scrum Master. Fala comigo só pelo Twitter. Ele vai ser um cara... Só pelo Twitter, pô. É o cara... Toma meu MSN. O cara vem falar comigo, o cara já fica assim. Porra, o cara, o Scrum Master, ele tem que ser um cara articulado. Ele tem que ter um jogo de cintura. Porque muitas vezes o PO não é o cara que saca. Então ele vai ter que chegar pro PO e falar, meu filho, não dá por isso, isso e isso. Mas não necessariamente ele é o cara de maior conhecimento da equipe. Entendeu? No meu caso hoje lá, está sendo porque eu já estou há mais tempo, enfim, mas não necessariamente, não é obrigatório isso. Você falou, ó, pronto, agora você é sênior, você vai ser Scrum Master. O cara fala, porra, não quero ser Scrum Master. Então agora tu é sênior, já passou do processo, vai ser PO. Não tem essa. Isso é uma coisa interessante do Ágil, ele bota todo mundo no mesmo nível, assim, mais ou menos. Né? É por isso que o Scrum Master não é um gerente. Porque assim, eu não preciso chegar pro cara que é fulano e falar pra ele, você tem que fazer isso. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele olha o Kanban, ele sabe que está atrasado, ele olha o Burnout Charts, ele sabe que está atrasado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Eu não preciso chegar pra ele e falar, meu filho, vamos embora. Que eu posso de vez em quando falar, gente, não vai dar tempo, a gente está ferrado. E aí todo mundo começa a dar uma acelerada, mas eu não tenho que ficar, e aí, fez? Não. Porque o cara que já é sênior, o cara não vai querer ninguém encher o saco dele perguntando se o cara já fez ou não. Beleza. Se ele se contentar em saber o que ele tem que fazer e saber como está o processo, e pelo menos trocar um conhecimento, que o mínimo que ele precisa saber, ele precisa fazer é trocar um conhecimento e conversar mínimo com a equipe dele, beleza. Às vezes é difícil, mas se acontecer isso, aí já fica difícil eu conseguir implantar o Scrum. Essas são as barreiras, esse é o lado ruim. Às vezes você vai querer implantar Scrum, você demora às vezes 1 ano ou mais para você conseguir deixar redondinho. Porque primeiro você tem que convencer a tua equipe. Não, primeiro você tem que convencer teu chefe a fazer aquilo. Né? Depois que você faz aquilo, você tem que convencer a tua equipe. Porque se a tua equipe não ficar contigo, você vai falar, eu falei para não fazer essa porra, que tá atrasando, não sei o quê. Aí já tem que convencer a tua equipe. Depois você tem que conseguir convencer o seu cliente. Porque às vezes você pode fazer o Scrum sem teu cliente saber. Não com todas as regras, ele não está participando 100%, mas a gente vai induzindo ele a fazer certas coisas. Quando ele começa a ver, você fala, tá vendo? Pô, isso que você faz é Scrum, quer ver? Deixa eu te explicar como é que é. Aí o cara fala, porra, legal. Esse processo é muito chato. Estou nesse processo lá numa empresa. Uma empresa Isso é totalmente muito avessa a qualquer tipo de mudança total e completa. E é muito hierarquizado. Então, eu, graças a Deus, palestras de Scrum tem milhões, já tiveram milhões. Mas o que eu fiz? Todo dia de manhã a gente vai bater um papo. Vai ter um cronômetro aqui, quando ele bater, a gente para. Não precisa ter nome, não precisa ter nome. Eu coloquei um quadro lá, joguei um quadro, beleza. Primeira semana o cara ficou vazio, gente escrevendo, coisas aleatórias. Na outra semana já tinha as coisas que a gente estava fazendo. Agora já tem um traço e coisas que a gente não está fazendo e coisas que a gente está fazendo. Que bonitinho, coloridinho, deixa eu ver. Ih, cara, aí, dizendo o que ele está fazendo. o processo que eu consegui, assim, eu não estou colocando todas as regras. Né? Por isso que até se falou assim, você pode fazer sem avisar seu chefe. Na verdade eu sou mais XP do que isso. Eu peguei as práticas do XP e estou colocando por baixo. Isso aqui dá para fazer teste, beleza. Aqui, teste. Isso aqui, beleza. Pair problema já era automático. É muito flexível. É bem tranquilo. É muito flexível. O Scrum é mais para gerência de projetos do que para método de... Tem um livro que eu li, XP trincheiras, não sei o que. XP para as trincheiras. Isso é daqui. Esse é muito bom. Esse livro é muito bom. Muito bom. Cara, é muito legal. Tem esse e tem um outro que eles lançaram agora que é Kanban com... Não li ainda. É bom? Muito maneiro. Muito maneiro.
Cara, a gente explica como que funciona o Kanban com o Scrum. Das trincheiras é legal pra caramba. Das trincheiras não tem em Mas português. é primeiro das trincheiras que é mais simples. Eu li em inglês, assim, depois em português. Não, tem, acho que tem em Legal. português sim, cara. Não, tem em português Tem, das não, trincheiras. tem. O Kanban tem também? Tem, Na época eu não... Tem, eu baixei agora, esses dias aqui. Saiu por agora, eu baixei. Pô, muito maneiro. Vale a pena, vale a pena. Tá, duas perguntas. É viável aplicar o Scrum num projeto que já está encaminhando, que já está sendo feito sem ele? Tipo, ó, tá tudo errado, agora vamos começar a implantar isso aqui. Ou é melhor começar do zero com o Scrum? É melhor começar do zero. Se ele já está em andamento, o que você faz? Aí você começa já, sabe aquele negócio? Já começa, joga a carne pro cachorro correr e ele vai pro outro lado, você pega pra ele e bota um Kanban aqui assim, ó. Ah, que bonitinho. Vamos colorir esse quadro, compra rosinha verde, vamos colorir aqui. Tá que estranho, bonitinho, né? né? Aí ele fala, olha que legal, aí tu vai lá, dá o chart, você faz o Kanban. Aí você começa, pô, vamos fazer umas reuniõezinhas aqui de vez em quando, todo dia? Não, né? Aí tu faz um dia sim, um dia não, tá fazendo todos os dias. E aí, quando todo mundo perceber que aquilo que ele está fazendo é Scrum, aí você mete ele do zero. Porque se ele está andando, cara, você fala, ah, para tudo e vamos começar de novo e falar, pô, peraí, cara. Entendeu? Começa, a minha dica, começa com o Kanban. Mete o Kanban lá, você já sabe o que falta para fazer? Você anota aquilo dali e mete o Kanban. E aí começa, primeiro passo. Depois, as pessoas começarem a entender o que é o Kanban, começarem a adaptar, faz os seus limites, começa a fazer reuniões diárias. E aí depois, quando tu fechar esse processo, você começa um novo e aí aplicando do zero. A outra pergunta é o seguinte, quando a gente define um backlog, o que seria, assim, o que seria ele na visão do programador? Seria, por exemplo, sei lá, o cadastro de alguma coisa, a listagem de alguma coisa? Seria cada sprint desse seria pequenos trechos de inserção? É o que você precisa. Por exemplo, o cara vai, eu preciso para fazer o cadastro do banco de dados do formulário. Sim. O cara vai dizer você, eu preciso do cadastro. Tranquilo. Com base naquilo que do cadastro, você vai dizer, e a equipe vai sentar e vai ver o que eu preciso para fazer esse cadastro. Eu vou modelar o banco, eu preciso criar o banco, eu preciso criar o formulário, eu preciso fazer a validação, eu preciso fazer teste. Aí é ali que a gente levanta e vê o que precisa. Aí eu defino, por exemplo, fulano de tal vai pegar, por exemplo, o formulário, o outro vai criar a classe, o outro vai criar o banco de dados, por exemplo. Você na verdade não define, eles são autogerenciados. Você fechou isso aí, você meteu o seu sprint, sabe o que vai fazer, meteu o seu Kanban lá, cara, você chegou e falou, ó, pô, olha só, eu tô sagaz aqui no formulário, eu vou fazer isso aqui, eu vou começar a fazer. Alguém quer começar a fazer isso? Não, pode fazer, tu vai lá e pega. Você não determina assim, ó, você vai pegar isso, você vai pegar aquilo, não. Todo mundo olha aquilo ali e você fala, eu vou pegar isso, ó, peguei o formulário, hein, tranquilo, ó, eu peguei e vou fazer as classes, tá? Tranquilo. É isso. Você não define. Acho que uma coisa natural que eu reparei é que quando as tarefas estão lá, tipo, galera, são essas tarefas, não tem mais, só, tipo, essa semana, dentro desse período, dentro desse time box, vou fazer essas tarefas. Acho que isso dá aquele sentimento da pessoa de terminar aquilo ali, de pegar as tarefas. Eu vejo pessoas pegando mais tarefas que vão aguentar, assim, cara, você vai pegar só uma. Não, mas isso aqui dá para terminar hoje de manhã, e de tarde eu faço outra. À tarde você faz outra. Quer ver uma outra coisa? Eu acho galera, eu comprei já a minha equipe. Eu já comprei a minha equipe fazendo isso. Esse ano, agora, antes do carnaval, assim, faltava muito pouquinho, assim, eram um sprint de 2 semanas e eu via que ia terminar. Se esforçasse um pouquinho mais, ia terminar. Aquilo ali antes do prazo. Eu cheguei na reunião e falei, o que você vai fazer e tal. Ela disse assim, olha, se isso aqui acabar até quarta-feira, que tá coisa não precisam vir. Quinta, sexta e já engana o carnaval. Porra, ficou pronto na terça. Peraí, eu falei até quarta, amanhã tem reunião. Na quinta vocês vão embora. É isso. Agora, isso é um perigo, porque muitas vezes o cara vai querer, na hora do Brain Poker, ou ele vai avaliar para mais, e aí é o papel do Scrum Master. Ou ele vai avaliar para mais, para ele ganhar mais tempo para fazer aquilo dali, e o cara vai enrolar e esse é o problema. Ou então o cara vai avaliar para menos para conseguir sair mais cedo do carnaval. Entendeu? Então, o papel do Scrum Master é entender isso e justamente falar, cara, isso aqui não é assim, ó, vocês estão me sacaneando. Tem que chegar no bom senso. Eu sei que isso não vale tanto assim, pô, vocês estão de sacanagem, porque o que pode acontecer? O cara joga tudo pra cima, e aí você chega pro teu prêmio e fala assim, são 3 semanas, aí a tua equipe faz em 2. Aí fala, beleza, tô uma semana de férias.
Então você não pode deixar a tua equipe te enrolar também. Eu Tem que ter um comprometimento. senti tanto no XP Fazer um quanto no balanceamento aí da Scrum que você não tem períodos de maragem, você tem assim, você tem uma constância, você não está nem fazendo nada, nem virando noite todo dia, você está constante. Aí, Esse negócio de acabar antes do prazo também é um problema. É sinal de que você está avaliando mal, né? Você está pegando você pouca coisa. avaliou mal. Mas no início você vai avaliar mal, você vai começar a fazer, você vai avaliar mal no início. Às vezes você vai ver um negócio, você vai ver o play poker e vai falar, cara, não faço nem ideia de quanto que demora. Eu acredito que isso aqui é um peso 8. Estou chutando aqui, vamos lá. Mas conforme vai passando o tempo, você vai encaixando, você começa a entender por que é um peso 8, que é um peso 3, você consegue entender essa variação. E aí a margem de erro é menor. No início dos teus sprints, cara, vão ser 3, 4 semanas. 3, 4 semanas. Por quê? Você vai jogar uma margem porque você não quer a pior coisa, você chegar para o teu cliente e falar 2 semanas e chegar no dia da entrega da segunda semana, você fala, pô, cara, eu preciso de mais. Não, você joga mais para cima, você joga 3. Se ficar pronto antes, ótimo. Por isso, na tua reunião de revisão, você fala, o que a gente fez então que conseguiu fazer mais rápido? Aí você vai ali e você vai ajustando isso. Uma coisa que eu fiz e pelo menos ninguém reclamou é simplesmente ejetar uma história. Se não vai dar, eu ejeto uma história. Ela pode estar incompleta. Por exemplo, tem 2 semanas. Aí, a história X não vai ficar pronta. Dentro beleza. do sprint. Eu apresento tudo lá para o cliente, as histórias terminadas, tudo done, e aquela eu não apresento. Tipo, essa história não deu para terminar, então a gente vai entregar na outra conversa. Como é sempre constante, eu estou sempre falando assim, funciona. Se você quiser botar no ar aí, tá contigo. Beleza. O cliente, ele sente que, tipo assim, ele realmente não deu. O que pode acontecer, às vezes tem uma pressão muito grande do teu cliente para aquilo ali entrar. Ele vai pressionar o teu cliente e falar, cara, isso tem que entrar agora. Você vai falar, mas não vai dar tempo, mas tem que entrar, mas não vai. Então tá bom. Aí sim, chega pro cara e fala, eu avisei que não ia dar tempo. Tem isso aqui, tá vendo? Olha isso aqui. É porque eu tento extrair o que é o mais importante naquela prioridade, né? Tipo, isso é muito importante, então a gente vai fazer primeiro. Aí você quebra aqui em etapas. Às vezes é melhor você ver assim, uma coisa muito grande. Você fala pro cara que não vai dar para fazer aquilo que é muito grande. Mas quebra em etapas. Você fala para ele, olha só, isso é muito grande, mas eu consigo te entregar dentro do prazo que você quer isso e isso. Beleza? E aí você mostra para ele aquilo ali. E o restante, que era um processo só, você adiciona depois. É melhor do que às vezes você prometer pro cara que você vai fazer e depois falar, melhor você deixar bem claro, olha só, vou tentar, não garanto, mas isso e isso eu garanto que eu vou fazer. O resto, se der, eu faço. Tem 2 semanas para entregar, então o suficiente para que ele possa Exatamente. Você avaliar até o trabalho dele. É importante você jogar limpo com o cara. Você fala, eu não sei se eu vou conseguir atender tudo. Isso e isso eu vou, com certeza. Gerenciar a expectativa. Porque aí se chegar na frente você fala, te falei, não deu. O cara fala, tá bom, mas eu tava avisado. Ou então, deu tempo pra falar, puta, show de bola esse cara. Não choro, né? Às vezes você até fica pronto, mas você não entrega, o cara não fica mal acostumado. Você já disse que ia dar tempo. Essa semana eu fiz isso. Aí você fala assim, não vou entregar não. O cara vai ficar mal garantia de acostumado. disponibilidade, né? O sistema tem 99%. Na verdade eu entreguei porque faltou uns testes que eu, eu falei assim, cara, só não muito ainda. Aí eu não entreguei porque tinha uns testes pra fazer e realmente deu um problema. Não deveria ter entregue. É melhor não entregar e fazer o teste do que entregar. Não, tipo assim, foi testado assim, tá, beleza, vamos entregar. Eu falei, não, cara, falta uma coisa muito importante que vocês não estão vendo, beleza. Eles testaram lá o sistema completo e realmente deu um impacto que ninguém tinha reparado. Eu não sabia qual era o impacto, eu sabia que ia dar merda. Sabe aquele cheiro que você sente, cara, essa alteração aí, eu não sei o que vai dar. Tem chance de dar merda. Vai dar longo uma... prazo. Mexer no index, né? Você falou sobre os contratos, né?